Olá, este é a Resenha, o programa que trata de ideias. Nós falamos aqui sobre as conversas aí dos livros, dos filmes e o que isso tem a ver conosco, o que tem a ver com a vida, com a realidade. Hoje vamos falar sobre os direitos fundamentais e a ética na sociedade atual. Tem aqui um livro de Gregório Robles e vai nos falar sobre isto. O professor Robinson Boa Morte. Obrigado, Robinson, pela presença. A gente vai falar daqui a pouquinho. Segura um pouco que a gente volta. Resenha, começando então esta conversa sobre o livro Os Direitos Fundamentais e a Ética na Sociedade Atual. E aqui o professor Robinson, doutor Robinson, você prefere ser chamado ou simplesmente ser chamado? Olha, como eu sou seu colega pastor e também ex-aluno, fique à vontade. Robinson é um bom nome. Tá bom. Robinson é um bom nome. Vou fazer a chamada então, como professor. O que é que o Gregório Robles nos diz sobre os direitos fundamentais e a ética na sociedade atual? Como é que andam os direitos fundamentais na sociedade atual? Cara, professor, os direitos andam muito bem. Em primeiro lugar, porque são fruto de uma conquista histórica. Estamos evoluindo nesse sentido? Sim, alguns países que não respeitavam direitos fundamentais passam a constituir a trazer para a sua Constituição esses direitos que genericamente são chamados humanos e que, quando vêm para um Estado nacional e são positivados, como se diz, são chamados constitucionais, direitos fundamentais. Entretanto, nós vamos pensar no livro como um desafio, já que o Robles fala assim, traz o título Os Direitos Fundamentais e a Ética. E alguém poderia pensar, mas há algum confronto, algum atrito, né, entre esses dois valores tão caros e tão em voga no nosso tempo? E é nesse sentido que aparecem, então, os deveres também, porque a todos os direitos aparecem ou correspondem deveres. E é um dos pontos principais da obra de Robles, é trazer à tona, ou à nossa reflexão, o papel dos deveres na composição harmônica, no equilíbrio que deve haver entre os direitos e os deveres como interessante. Agora, se ele acha importante abordar isso, deve ter visto a necessidade, não é? O que está acontecendo que torna necessária essa discussão? Os direitos fundamentais e a ética. Em primeiro lugar, uma invocação irresponsável por parte de alguns cidadãos, se não mal esclarecidos, não posso dizer mal intencionados, mas que se esquecem de que a vida em sociedade não pode abrir mão, prescindir dessas duas medidas. Desses dois lados. Direitos. Porque vejam, se eu crio um direito para alguém, automaticamente há uma satisfação que será oferecida no exercício desse direito por este suposto titular do direito. Uhum. Mas quem vai prover isso aí? Então, automaticamente, eu crio um dever para alguém, ou por Estado, ou para os familiares, ou para o empregador. Mas nós vivemos em sociedade, e viver em sociedade é conviver. Uhum. Então, em todo tempo, há uma série de deveres e direitos que estão diante de nós a serem observados. Uhum. O problema, o exagero, eu diria até aquele termo não muito simpático, a exacerbação com X, verifica-se quando invocam-se só os direitos. Mas, veja, é verdade, claro que é verdade. Por outro lado, é uma reação, isso é uma reação a um outro contexto em que ninguém falava de direito também. Não é? Ninguém tinha direito. Desde quando vem esse reconhecimento dos direitos? Porque ninguém tinha direito nenhum. Numa situação, na história mais antiga, quem tinha direito a quê? Nada. Como é que mudou isso? Essa pergunta é muito boa. Obrigado. Porque traz até um dos temas que nós estudamos nos cursos de Direito, digamos assim, nas faculdades de Direito, que é a chamada teoria
elaborada principalmente por Norberto Bobbio, um justo filósofo italiano, já falecido há cerca de 7, 8 anos, que denomina-se as gerações, hoje prefere-se o termo dimensões, dos direitos fundamentais, ou direitos do homem, direitos humanos. E aí a gente pode pensar numa evolução até os direitos. Como assim? Se nós olharmos a antiguidade, aqui sem fixarmos uma data, nós vamos verificar ali a imposição de deveres. A gente vê os livros antigos, a história geral, a história antiga, etc. E em certos momentos dos povos, a escravidão, a escravatura, a imposição da força, porque havia uma população maior ou porque mais recursos naturais, ou mesmo um grau de civilização no sentido de conhecimento um pouco mais avançado, alguns povos tomavam outros, ou até chegavam a, se não destruir, mas a torná-los escravos, tomando seus despojos. Eles achavam que tinha esse direito. E aí, e aí essa época pode ser chamada de uma época de imposição de deveres. Mais tarde, com o avanço da história, por assim dizer, e vamos pensar aí no medievo, na Idade Média, lá no começo, principalmente, vamos ficar aí meados, melhor, 1215, o rei João Sem Terra, na Ilha Britânica, reconhece a propriedade dos senhores dos campos, senhores rurais, por assim dizer, e o Estado britânico, que não tem uma Constituição escrita até hoje, mas já passa a sofrer uma limitação que vai condicioná-lo a respeitar aquela propriedade. E isso é tido como um marco. Depois vem uma série de outros documentos que vão se firmando. Aí nós já vamos ver uma espécie de oposição de deveres, de direitos a deveres. Porque se o Estado tem o poder de limitar a ação das pessoas em nome da ordem pública, dos interesses do reino, dos valores que a nação sustenta, etc., por outro lado, a pessoa é o único elemento vivo do Estado. Não só o território, ou o poder político, o poder soberano, mas o homem é o valor sempre a ser levado em conta na fixação de direitos. Então, o Estado tem seus direitos e seus deveres. Isso. Aí nós temos, nesse momento, pode-se dizer, uma oposição de direitos a deveres. Mais tarde, com a declaração, a Revolução Francesa, sobretudo, 14 de julho de 1889, não é isso? E as declarações de direitos humanos, direitos do homem que vão se seguir. 1789, muito obrigado pela correção, muito oportuna, meu professor. Então, 1789, né, nós temos uma série de documentos que vão surgindo. E aí já se verifica a composição de direitos e deveres. É neste quadro que os direitos fundamentais vão ser fixados, porque a partir desses eventos, nós encontramos vários países, como mais tarde inspirado na própria Constituição Francesa, os Estados Unidos vão fazer o seu texto já, constitucional primeiro, né, e único, com poucas reformas, poucas emendas até hoje, que declaram o que são chamados direitos fundamentais. O homem é um fator a ser tido a partir da sua dignidade, da visão do seu papel, até pela influência cristã, tão cara aos norte-americanos na história, vamos dizer assim. E então nós encontramos essa evolução, evolução dos direitos até os direitos. Uma imposição de deveres, escravidão, etc., uma oposição de direitos e deveres, e pode-se falar numa composição de direitos e deveres. Eu segui esse relato histórico aí, mas talvez a gente tenha que deixar para daqui a pouco. É que eu vejo lá atrás, antes de tudo isso, direitos e deveres, por exemplo, na lei mosaica. Perfeitamente. Mas segura esse assunto, porque a gente volta daqui a pouquinho.
Voltamos com resenha e estamos falando hoje sobre os direitos fundamentais e a ética na sociedade atual, livro de Gregório Robles. E o professor Robson está nos ilustrando a esse respeito. Você falou sobre a história e o desenvolvimento, né? Direitos em oposição, direitos em composição, mas eu olho lá para trás, para a antiguidade, porque você relacionou isso com a Idade Média e o que veio depois, a Idade Moderna. Mas olhando para trás, para a antiguidade e para a lei de Moisés. Então, tem um trecho que diz que o agricultor não poderia colher tudo, não. As beiradas, os cantos, ele tinha que deixar para os pobres, as viúvas, os estrangeiros. Então, eles tinham o direito de colher ali para a sua sobrevivência. Quer dizer, já havia esse assunto lá atrás, não é? Sim. A gênese, a origem dos direitos, nós sabemos, ainda que espocando aqui e acolá, nós vamos encontrar muito, né, nos povos ligados a esta época, especialmente o povo hebreu, e também, até o Código de Hammurabi tem alguns preceitos que tratam desse cuidado com o próximo, mas especialmente o caso do povo de Israel é muito rico. Mesmo na legislação no tocante à preservação do outro, né? Não causar cicatrizes no outro, até mesmo não causar cicatrizes em si mesmo. Há uma do Deuteronômio a questão da tatuagem, né? Aquele que fizer marca em seu corpo, mostrando o quê? Um respeito à integridade física. Claro que os tempos passam e no nosso tempo isso não é considerado. Certamente podemos dizer que a gênese, a origem está nesse tempo, não só no povo hebreu, mas muito fortemente. Tanto que o Robles vai dizer, e nesse binômio direitos fundamentais e ética, que ele vai referir-se à civilização ocidental. Neste nosso mundo, e acusando ou lembrando, despertando o nosso olhar, nosso interesse crítico para com o que se perdeu a partir de um desprezo aos valores do cristianismo. Não é um livro de religião, não é um livro focado... Tá certo. Mas ele fala disso, que a perda dos valores do cristianismo e a civilização ocidental é, sim, por mais que muitos contestem este fato, calcada nos valores do cristianismo, mas que o desprezo disso acabou por levar a uma visão extremada dos direitos fundamentais, sem a contrapartida que é do cristianismo, que é valorizada nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, quanto a esses dois pratos desta balança chamada direitos e deveres. Equilíbrio. Agora, eu vejo de fato um problema aí, não é? Falamos da lei de Moisés, falamos do Código de Hammurabi, então tem que ter uma lei para que haja direitos e deveres. Quem que define quais são os direitos e quais são os deveres e os correspondentes direitos ou o contrário, sei lá, né? Tem que ter uma lei, não é? Quando essa lei é a própria pessoa, como disse o Luís XIV, o Estado sou eu, então aí a coisa está difícil, porque é o que ele quiser realmente e era de fato assim, não é? Então, pode-se afirmar que numa situação dessa, num contexto assim, ninguém tem quaisquer direitos. Certamente. Ele é que tem direitos, todo mundo só tem deveres, a própria vida está nas mãos dele, né? Esse entendimento de que a lei é fundamental foi desenvolvido na nossa civilização ocidental, mas chegamos a um ponto em que, com lei ou sem lei, a parte dos deveres ficou sacrificada. Sim. Como é que a gente chegou nisso? Um momento histórico que, pode-se dizer, talvez tenha determinado essa postura, esse tipo de visão, foi um desprezo à visão cristã histórica, aí passando até um pouco pela vertente católico-romana, da escolástica e de alguns pensadores, mas principalmente quando nós temos aí o pensamento de Hobbes e de alguns outros que colocam no homem, o cidadão, o centro de todas as coisas. Voltando um pouquinho até aquilo que lá no passado alguns filósofos
socráticos, até pré-socráticos, tentam olhar o cidadão como a medida homem, de todas as coisas. O homem como medida das coisas. Todavia, a palavra agora é individualismo. A noção de quase um laichismo ou laicismo em que o Estado ele se realiza plenamente quando não mais determina alguns valores que não sejam apenas políticos, mas valores que sejam morais também. Quando eu vou dizer, não, o Estado não pode ter, por exemplo, princípios religiosos ou princípios ideológicos que venham a tolerar a liberdade do homem, já que o homem, o verdadeiro cidadão, é aquele que se realiza na sua plenitude com responsabilidade. Que responsabilidade? A liberdade sem responsabilidade é totalmente sem sentido. E é nesse ponto que se perde, porque ainda que nós tenhamos a legislação ou a lei que nasce da vontade dos homens, na medida em que, pensando em dar mais amplitude à liberdade individual, nós vamos dando caminhos que legitimam certas condutas, legalizam certas condutas, sem pensar no impacto que isso pode trazer à sociedade, que não deixa de ser composta por pessoas que são limitadas e precisam de limites. Nós precisamos de normas, senão nós nos perdemos. Cada um vai explorar, por exemplo, para o alcance das suas pretensões, dos seus sonhos, o que tiver de melhor. O que tiver mais recursos monetários, quem sabe vai tentar comprar. O que for mais sedutor, vai seduzir. O que for, quem sabe, fraquinho demais, vai explorar sua miserabilidade. Coitadinho de mim, vocês não têm pena de mim. E a sociedade não pode chegar assim. Então, a legislação precisa ser muito bem feita. É oportuno que pensemos nisso, pois estamos aí vivendo dias próximos a eleições. Né? Mas, veja, o que se vê é que, de fato, a ideia de valores não pode ser associada ao Estado. Certamente. Não pode ser associada à educação, nada de valores, né? Uma educação desprovida de valores e aí a vida toda desprovida de valores. A liberdade é o bem maior, é o bem máximo, mas isso não acaba sendo algo autofágico, não. Parece que a liberdade, essa visão da liberdade, faz mal para a própria democracia. A democracia vira um monstro aí, porque por causa da liberdade individual, a gente acaba cerceando liberdade também. Pois é. Os pensadores gregos, latinos principalmente, o que é a verdade? Quid veritas? Eu vou fazer uma paráfrase, aproveitando Quid libertas? O que é a liberdade? Olha, você citar latim aqui, para mim, é ponto final. Eu sou obrigado a fazer uma interrupção agora, viu? A gente volta daqui a pouco, eu trago para você a tradução desse assunto. Até já. Voltamos com resenha para o último bloco e o livro hoje é Os Direitos Fundamentais e a Ética na Sociedade Atual. Eu estou impressionado, acho que eu não fui claro quando eu falei a respeito de liberdades que valem e outras que não valem. Esta é uma época de democracia e de liberdade na nossa sociedade, né? É assim. Mas parece que a gente escolhe algumas liberdades para privilegiar. Então, por exemplo, a pessoa pode crer no que quiser, até porque não se aceita que haja uma verdade absoluta. Então, cada um crê no que achar que é verdade. Isso nós aceitamos, estamos livres para pensar assim. Agora, se entre nós alguém disser, não, desculpem, existe uma verdade final, absoluta, e eu quero contar para vocês. Aí
essa pessoa não tem o direito de fazer isso. A sociedade diz, você calha a sua boca, porque não aceitamos essa ideia. Então, escolhemos o que nós decidimos que seja, que mereça a liberdade e cerceamos o resto. Quem crê numa verdade absoluta não está tentando obrigar ninguém a crer com ele, só quer a oportunidade de contar o que ele está pensando. Contradições de um mundo em que a crise de valores, também mencionada aqui como um dos capítulos... E que endeusa a democracia. Exatamente. E parece que nessa hora não funciona. E alguns grupos totalitários, não no sentido de canhões na mão, mas de ideias que se impõem como modernos, que se impõem como defensores da plenitude do homem, que precisa alcançar o máximo do seu potencial, mas ferindo e caindo numa contradição imensa, que é essa de, se há liberdade, eu posso pensar que há verdade. Pois é. Eu não sou livre, o pessoal vai dizer, tudo bem, só não diga isso para ninguém. Como é que o Robles vê essa ética na sociedade atual? Ele acha que a ética tem alguma chance? Sim, desde que nós voltemos, ou a sociedade em qualquer espaço do globo terrestre, volte-se à noção original do que são os direitos. Como é que é? Como um prato da balança que tem que ter o outro. Imagine-se, então no Brasil... É a justiça. É a justiça, o equilíbrio, a harmonia. Então imagine-se, nós vamos estabelecer direitos de assistência numa área alimentar ou de saúde para um certo segmento social desprovido de condições por qualquer razão. Automaticamente nós estamos criando dever para alguém, porque isso não vai cair do céu. Será o Estado? O Estado quem é? É uma ficção, porque no fundo é um ente, uma pessoa jurídica de direito público, internacional, mas que é composto de todos nós. São os meus tributos, os meus impostos e contribuições aí que vão suportar certas despesas que o Estado gera. No plano individual, as pessoas gostam de pensar na liberdade e nessa realização dos seus anseios, sem imaginar que a cada passo que dou, eu preciso pensar se será necessário voltar. Então, é o direito de avançar. Mas o que eu causei com isso? Eu preciso responder. A irresponsabilidade é algo terrível. Tem que ter esse equilíbrio, né? Agora parece que não vai dar não, viu? Porque não está na moda esse negócio de responsabilidade. Não parece ter chance, não. Eu estou correndo o risco de, quem sabe, ser apedrejado, mas eu tenho pensado em escrever pelo menos um artigo sobre os deveres fundamentais. Nossa Constituição tem lá o artigo 5º, lá, muito importante, depois dos 4 primeiros artigos, fixar o nosso país, seu nome, seu regime democrático de direito, todo poder emana do povo, etc. E ainda quem são os nossos poderes, nossos objetivos, como nos relacionamos, o 4º artigo, com a comunidade internacional, no 5º artigo, dos direitos e garantias fundamentais. E o próprio texto vai, já no caput, dizer assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. O inciso 1º, são 70 e tantos, diz assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ou deveres. Mas raramente alguém fala em deveres e obrigações. Falar em direito da criança, ótimo. Eu sou a favor. Sim. Temos que defender esses direitos, fazê-los cumpridos. E os adolescentes? E os idosos? Ótimo. Alguém vai falar dos deveres dessa turma toda? Deveres mínimos, às vezes, respeito aos pais. Dever de... Respeito às autoridades. Né? Tem professores apanhando em sala de aula aí. Pois é. Você é professor, né? Sou. Que coisa. Felizmente, não apanhei ainda, mas nossa escola... nós precisamos. Disso. Então, ele acha que é por aí, Sim, Robles. Tanto que o livro vai trazer, quem quiser, é um livro muito recomendado para quem queira analisar, alguns capítulos interessantíssimos, como Direitos e Deveres, 2 pontos. Sua desconexão na teoria moderna dos direitos humanos. O problema não está nos direitos, mas na desconexão. O Daniel Friedman, certa vez, disse, não há almoço grátis. Alguém tem que pagar. Que coma, quem estiver com fome. Mas quem vai pagar a conta? Quem vai pagar? As fantasias contratualistas, a necessidade de pensar-se no direito, o sentimento de obrigatoriedade.
Falar em autoridade hoje, o pessoal, alguns ouvem autoritarismo. Isso. Falar mesmo. em dever, ele ouve escravidão. E peraí, não é isso? Você sabe que outro dia eu conversava com um grupo sobre a autoridade do professor na sala de aula. A gente nem percebe quando, mas entra junto a palavra autoritarismo. Sim. Por quê? Não dá para falar separado, não? Hoje não. Falar de autoridade, alguém logo sente que estamos falando de autoritarismo. Sim. Claro que pode haver autoritarismo, mas devíamos falar de autoridade sem nenhum complexo. Perfeitamente. Esta é a proposta do Robles, que vai, sem dúvida, oferecer uma noção para que a gente encontre o caminho mais razoável de equilíbrio. Nós somos um mundo de pessoas diferentes. Aquele individualismo tão exagerado, que era uma necessidade para não transformarmos a sociedade tão múltipla, criada, cada um de nós criado à imagem de Deus, tem seu potencial de criatividade, seus dons, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai pensar que o pluralismo, cada um compreendendo uma coisa, o senhor é corintiano, eu sou alviverde, não é? Em São Paulo, sofrendo, mas cheio de esperança, é verde a esperança. Então, o pluralismo requer uma noção de direitos e deveres. Tá certo. Bem, eu espero que a gente caminhe nessa direção, não é? Estamos vendo o estrago que faz, todo mundo reclamando direitos e ninguém encantado com a ideia dos deveres. Infelizmente. Começa em casa e vai até Brasília. Exatamente. Bem lembrado. Muito bom. Então, este foi o programa que falou sobre os direitos fundamentais e a ética na sociedade atual. Se você quiser sugerir alguma outra ideia, algum livro, filme, sei lá, para a gente abordar aqui, escreva para resenha@mackenzie.br. Quem sabe a gente vai falar sobre a sua ideia. Muito obrigado, Robson. Foi bom você ter vindo. Muito obrigado. Até a próxima.